Olá pessoal, bem-vindos ao RisoCast. Se é a sua primeira vez aqui, acesse o nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify, nos siga para receber as notificações. Também acesse a nossa página no Instagram, lá você vai ter acesso a vários materiais, textos, resumos dos episódios em Reels, e também acesso à leitura orante. Nós queremos que vocês serão grandemente abençoados com todos esses materiais disponíveis. No episódio de hoje nós damos continuidade à série que nós iniciamos na semana passada, em oração. E na semana passada nós falamos sobre Ele intercede por nós. Esse episódio ele falou muito conosco. O Espírito Santo ele me edificou muito a respeito do que foi dito. E o versículo base foi Romanos 8:26, onde diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele se coloca conosco, segura firme conosco contra algo, contra aquilo que nos incapacita, contra a nossa fraqueza. E ele faz isso intercedendo por nós. Ele vai falar assim: pois nós não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com linguagem não articulada. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:26, se você não assistiu o episódio anterior, ele intercede por nós, retorna a ele, será grandemente abençoado. Mas aqui Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele nos ama, e nos ama tanto que ele se coloca conosco, ele segura firme conosco em momentos, inclusive, que nós não sabemos nem como orar. Em momentos que nós não sabemos orar como convém a respeito de uma situação, de um momento, nós não temos naquele exato instante um discernimento, um entendimento daquela situação. Mesmo assim, nós não estamos parados. Nós podemos recorrer, desfrutar de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, de uma parceria com o Espírito Santo, de uma comunhão. E ele se coloca a nosso favor. Ele se alinha com a vontade de Deus em nosso favor. Ele intercede por nós. É interessante que, embora aqui a tradução de Romanos 8:27 diga que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, se nós pegarmos os escritos originais, nós pegarmos o original grego, ele vai dizer katatheon. Ele intercede pelos santos de acordo com Deus, conforme Deus. Ou seja, o Espírito Santo ora uma oração precisa, exata, como Deus oraria diante daquela situação. É como se Deus estivesse orando por nós. É interessante que eu estava ensinando isso em uma outra ocasião para um grupo de pessoas. E o Espírito Santo ele me trouxe uma ilustração. Né? Não sei se você é pai, é mãe, mas em algumas datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, se você teve um filho pequeno, aquele filho não tem capacidades, recursos para comprar um presente para o pai ou para a mãe. Ele não tem um trabalho que lhe dá dinheiro para ele conseguir comprar uma joia para a mãe, comprar, sei lá, uma gravata para o pai. Ele não tem recursos, ele não tem capacidade, ele não tem uma fonte para aquilo. Mas, nessa situação, o pai ele pega do próprio dinheiro dele, dá para o filho comprar um presente para o próprio pai. E o Espírito Santo me trouxe essa ilustração quando eu estava ensinando a respeito de Romanos 8 novamente. Ele falou que a oração em línguas, ele me ensinando que a oração em línguas é como se fosse Deus nos entregando uma oração que ele mesmo fez para que nós orássemos para ele. Porque ele quer nos levar no lugar onde nossos pés jamais poderiam nos levar. Ele quer nos conduzir para um local onde nossos braços jamais poderiam alcançar. A legenda do último episódio, uma das frases que eu disse lá foi que Deus nos faz orar acima das nossas capacidades porque Ele quer nos levar acima das nossas capacidades, quer nos instruir, nos projetar acima, quer que nós vivamos além das nossas capacidades naturais. Então Ele nos faz orar acima das nossas capacidades naturais porque Ele quer que nós vivamos acima disso. E muitas vezes nós não conseguimos orar acima da nossa capacidade natural. Né? Em um momento talvez de limitação, no momento talvez diante de uma situação, a nossa mente ela está desfocada. E se a gente deixar a nossa mente desfocada orar, ela não vai orar como convém.
Talvez ela vai orar, como eu disse no episódio passado, de um lugar de insegurança, de um lugar de medo. Ela vai orar de um lugar baseado em experiências humanas de outras pessoas. Ela vai pedir muito aquém do que Deus gostaria que você pedisse. Ela vai orar para a situação de uma forma muito limitada. Só que, nesse momento, você pode então se render ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo orar através de você. E orar uma oração qualquer? Não, uma oração precisa. É como se Deus estivesse orando por você. Deus entregando uma oração e o Espírito Santo entregando, inspirando o seu espírito para ele orar de fato. Embora sua mente fique infrutífera enquanto você ora em outras línguas, quando você está orando no Espírito, sua mente está infrutífera. Paulo vai dizer isso. Embora sua mente não entenda, você está fazendo uma oração precisa. E orações são respondidas. As orações no Espírito também são respondidas. Você está orando como Deus oraria para aquela situação e ela será respondida. E é por isso que quando nós oramos em língua durante um certo tempo, né, nós temos essa prática aqui entre nós do riso. E depois que você fica algumas horas ali orando em línguas, você tem discernimentos novos. Você começa a enxergar uma situação de forma diferente, né? Você começa a talvez ter uma instrução que você não tinha antes. Você começa a sentir aquela ocasião de uma forma diferente. Você começa a ver como Deus está olhando. Por quê? Porque a oração que você fez no Espírito, embora a sua mente não estivesse envolvida de forma ativa, ela estivesse infrutífera, foi uma oração e a oração foi respondida. E você recebe discernimento, você recebe sabedoria do alto, você recebe a resposta daquilo, porque você fez uma oração precisa segundo Deus. Deus orou. E ele responde. O pai entregando para o filho um presente para dar para ele mesmo. Deus entregando uma oração para você orar para ele mesmo. Para ele responder, te levar além das suas capacidades naturais, porque ele te ama. E ele te ama tanto. E até no momento que você não sabe orar, ele te dá a oração. Porque ele quer que você viva além das suas capacidades naturais. Porque ele te ama. Ele te ama. Com amor eterno. E quando nós oramos em línguas, nós estamos colocando a nossa mente de novo no foco. Alinhada novamente. Ela perdeu o foco, ela está querendo se perturbar. E aí? Começo a andar segundo a carne? Ou deixo a minha carne tentar fazer uma oração desesperada? Não, me rendo ao Espírito. Oro no Espírito. E enquanto eu estou orando, minha mente ela vai voltando ao foco. Ela vai começando a se alinhar novamente. Ganhando a perspectiva do alto novamente. Voltando os olhos novamente para o autor e consumador da nossa fé. Judas capítulo 1, versículo 20 diz que enquanto nós oramos em língua, nós estamos sendo edificados sobre a nossa santíssima fé. Então, antes de nós orarmos, talvez a nossa mente está ali tentando se fundamentar em bases frágeis. E aí eu começo a orar em línguas e eu estou sendo precisamente posicionado sobre um firme fundamento. A fé. Eu estou sendo precisamente posicionado em bases firmes, no autor e consumador da minha fé. Meus olhos estão sendo novamente se alinhando, voltando-se para o autor e consumador da minha fé. Jesus. Eu estou sendo fundamentado sobre a minha fé. Sobre a minha santíssima fé. Porque a graça de Deus, ela é suficiente. O poder dele, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 12, parte A, versículo 9. Ele vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós podemos ter um período ali de fraqueza. Nós não vamos viver dessa fraqueza para sempre. Não é o plano de Deus que nós vivamos aquela fraqueza. Mas ainda que nós tenhamos ela e não saibamos nem orar, a graça é suficiente. O poder dele se aperfeiçoa, ocupa todos os espaços. A unção dele nos transforma e nos capacita para ir além daquilo que nos incapacita. Amém? Eu declaro você tendo experiências com isso. Eu declaro você tendo experiências com o Espírito Santo, nessa vida de comunhão com o Espírito Santo, essa vida de oração no Espírito e ele te conduzindo a declarar, a dizer coisas que a sua mente nunca diria. A você declarar coisas que você nunca pensou, imaginou, que vai além do que você pode pedir ou pensar. Não só porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas porque o poder dele opera em nós.
Amém. Eu declaro isso sobre a sua vida. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre orações posicionadas, ainda falando sobre orações, mas orações posicionadas. Nós vamos falar sobre orações na ciência mesmo. Você orar, um estilo de vida de oração, uma vida de oração. E essas orações, a nossa vida de oração é uma oração posicionada no fundamento de que Deus é bom. Uma coisa que o Espírito Santo vem falando comigo na última semana é que nós somos capazes de fazer orações sobrenaturais quando nós estamos pensando de forma sobrenatural. Se nós não estamos pensando de forma sobrenatural, se a nossa mente não está renovada, nós acabamos fazendo orações limitadas. E não porque Deus é limitado, mas porque nós estamos olhando Ele de forma limitada. Então nós fazemos pedidos limitados. Nós nos limitamos no pedir. Ou pedimos errado. E nós não estamos adequadamente posicionados no fato de que Ele é bom. E o fato de que Ele é bom, vem de uma mente que foi renovada em quem Ele é. A vida de oração, ela não é para ser vivida sozinha. Nós falamos disso já na série passada. A vida de oração, ela é uma vida em parceria, tanto que em João 15, que foi a passagem âncora da série passada, da Glória da Frutificação, nós falamos João 15:7, né? Jesus dizendo assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse pedir que Jesus está dizendo faz parte de uma vida de oração. É em oração que eu peço. Vocês orarão, pedirão o que quiserem, terão uma vida de oração posicionada. Posicionada na onde? Em união com Cristo Jesus. É você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. E vocês pedirão. A vida de oração, ela flui de uma união com Cristo Jesus. Flui de um lugar a partir de uma união, de uma comunhão, de uma vida de comunhão, de relacionamento com Cristo, com o Pai. E esse pedirão que quiserem, lhe será concedido, é uma chamada, falando, ó, peçam, e lhe será concedido. Não limitem o pedir. Renovem a sua mente, enxerguem, vejam que Deus é um bom Pai, peçam, e lhe será concedido. E no versículo seguinte ele vai falar que o Pai é glorificado quando os filhos dão frutos. Entende? Percebe isso? Percebe que é um chamado do Pai, dizendo, levem seus pedidos a mim, como um filho leva para o Pai, e eu sou glorificado quando ele é concedido. Eu sou glorificado na manifestação disso. Na manifestação de uma vida de relacionamento, nos frutos de uma vida de relacionamento. E isso está dizendo muito mais a respeito do que foi pedido. Nós estávamos falando isso a respeito aqui no Papo de Mesa, alguns minutos antes. Vai muito além do que você está pedindo. Não se trata do que está sendo pedido, da coisa em si. A gente estava falando sobre um exemplo bem simples, de um pedido simples a respeito de uma jaqueta. E você fala, nossa, mas vocês oraram para Deus pedindo para a jaqueta chegar antes do esperado, porque você queria usar em um momento X? Pois é. Não, mas Deus não serve para isso. Oração não serve para isso. Mas peraí. Jesus está dizendo, peçam o que quiserem e será concedido. Porque a questão aqui não é a jaqueta em si. A questão aqui é o seu coração saber que você tem um bom Pai, o seu coração ter a consciência de que Deus te ama, você ter a consciência que você tem um bom Pai, Ele está inclinado para você com favor, é o que Deus disse para Jesus, né? Este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho favor, em quem eu estou inclinado, pronto para... Você saber que Deus está inclinado em favor para você, está olhando para você, Ele te ama, e você fala, Pai, precisava tanto que aquela jaqueta chegasse antes. Não é porque a jaqueta é importante. Ela é, mas não é porque ela é importante. Mas é porque você tem um bom Pai. E você sabe que Ele te ama. E você se direciona a Ele como um filho. E um filho, ele não limita o seu pedido ao Pai.
Porque uma vez que o filho conhece o pai, ele não fica se questionando, será que eu devo pedir tal coisa? Será que eu devo pedir, pai, eu tô com sede, pai, eu quero isso, pai, ou não, só tenho que levar pedidos muito grandes. Não. Você não está entendendo quem o pai é. A nossa oração ela deve estar posicionada no fato de que ele é um bom pai. Talvez esse seja o ponto principal do episódio de hoje. Nossas orações devem ser posicionadas no fato de que ele é um bom pai. A nossa mente é adequadamente renovada quando nós conseguimos enxergar, provar, ver que ele é um bom pai. E a partir desse lugar nós oramos sobrenaturalmente. Nós não limitamos mais nossas orações, porque sabemos que ele é um bom pai. E que ele disse, pedirão o que quiserem e será concedido. E lembrando que esse ponto anterior de Jesus, quando ele fala, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão atendidos. Esse permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, não é atingir um nível árduo de esforço religioso, e aí então quando você atingir aquele nível, aí sim, peça. Não, ele não está falando isso. Ele está falando de um estado presente, um estado espiritual presente. Nós vimos isso em 1 João, nós vamos ler novamente. Mas ele disse que nós sabemos que nós estamos nele, ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. É um estado espiritual presente. É você ter a mesma natureza dele, você ter um relacionamento com ele como pai, filho e pai. E posicionado, então você pede. Então você ora. Nós oramos em um ambiente da graça. Nós oramos fundamentados no fato de que ele é um bom pai. Nós somos amados. Ele é bom e o amor dele dura para sempre. É daí que nós oramos. Independente do tipo de oração. Seja uma oração por cura, seja uma oração por um milagre, seja uma oração por provisão, seja uma oração por casamento, seja uma oração por filhos, seja uma oração por uma jaqueta. Eu oro posicionado no mesmo lugar. Ele é bom. Ele é um bom pai. Ele nos ama. Isaías 55:9 vai dizer assim como os céus são mais altos do que a terra, também Deus dizendo, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos seus. O profeta Isaías dizendo aqui, falando o que Deus tinha dito, olha, os meus caminhos são mais altos, muito mais altos que os seus. Os meus pensamentos são mais nobres, são mais altos que os de vocês. Mas a questão é que não é simplesmente você saber que os caminhos deles são mais altos e os pensamentos deles são mais altos. Mas é você não só saber que os caminhos e os pensamentos são mais altos, mas é saber que ele quer que você viva caminhos mais altos e de pensamentos mais altos. Entende? É sobre isso. Não é só sobre você conhecer os caminhos mais altos dele, mas saber que ele tem caminhos mais altos e te convida a viver esses caminhos. E novamente Efésios 3:20, nós lemos no episódio passado, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, novamente pedimos, e pedidos nós fazemos muitas vezes em oração. Então assim, ele é capaz, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos em oração. Ainda que você se esforce em oração para pedir alguma coisa, ele é mais poderoso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que o seu pedido mais santo em oração. Ele vai dizer que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então aqui Paulo coloca dois contextos, né? Ele coloca um contexto de oração, de pedir, sua capacidade natural de pedir é inferior à capacidade dele de fazer, e infinitamente inferior. E não só isso, ele coloca um contexto de imaginação. Ele fala assim, olha, ainda que você imagine alguma coisa, ele é capaz de fazer infinitamente mais que a sua capacidade de imaginar. Pensa alguma coisa aí. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. A questão é que o que nos limita é uma mente não renovada em que ele é um bom pai. É pensar segundo padrões naturais. É pensar segundo a força dos seus braços.
É pensar segundo o que os seus olhos estão vendo. É pensar segundo o que o outro viveu, a experiência frustrante do outro. É pensar segundo a religiosidade. E falar, esse pedido não faz não. Jaqueta? Pedir para Deus? Não. Lembrando que Jesus ensina, falando lá, olha, vocês são muito mais valiosos que os pássaros do céu e os lírios do campo. E os lírios do campo e os pássaros do céu não fazem nada, eles não plantam, não colhem, e ainda assim eles têm o alimento e se vestem. Observe que ele está falando de coisas básicas. Ele está falando, vocês são muito mais valiosos que isso. É a partir de um conhecimento de quem Deus é que nós renovamos a nossa mente. Não é simplesmente do que ele disse. O que ele disse tem todo o valor, nós carregamos isso, nós somos guardiões do que ele disse. Porque o que ele disse revela a natureza de quem ele é. Mas a questão é que nós renovamos nossa mente não só no que ele disse, mas em quem ele é. O que ele disse veio de quem ele é. Mateus, Deus não disse a respeito de jaqueta na Bíblia. Mas quem ele é? Um bom pai. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, a parte B do versículo, Paulo está dizendo assim, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A questão é, eu sei em quem eu tenho crido. Eu oro posicionado, sabendo em quem eu tenho crido. Em quem fez a promessa. Em quem. Com quem eu estou me relacionando. É um bom pai. E porque eu sei em quem tenho crido, eu posso orar desse jeito. Eu posso agir desse jeito. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar. É legal que essa mesma passagem, 2 Timóteo 1, versículo 12, a parte B, na Bíblia amplificada, na versão amplificada, ele vai dizer assim, pois eu conheço aquele em quem tenho crido e tenho um relacionamento pessoal com ele. Sabe que a Bíblia amplificada, ela estende, né? Ela tenta estender o sentido do que foi dito. Eu sei em quem tenho crido e eu sei porque eu tenho um relacionamento com ele. Por que eu sei em quem tenho crido? Ah, porque fulano me contou. Ah, porque eu vi na televisão. Ah, porque eu vi no TikTok. Ah, porque eu passei no Reels de 1 minuto e eu sei em quem tenho crido. Não, Paulo está dizendo assim, eu sei em quem tenho crido porque eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Eu e você vamos saber em quem nós estamos crendo a partir de um relacionamento. Com quem nós estamos nos relacionando, nós vamos conhecer. E ele continua dizendo assim, e confio plenamente nele, com absoluta fé e confiança na verdade da sua divindade. E estou convencido, sem qualquer sombra de dúvida, de que ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia, quando eu estiver diante dele. Lindo isso. Lindo. Paulo dizendo, eu sei em quem tenho crido porque eu me relaciono com ele. Eu tenho um relacionamento pessoal. Não é um relacionamento terceirizado, é um relacionamento pessoal. Não tenha relacionamentos terceirizados. Relacionamentos terceirizados com Deus te trazem um espaço vazio, né, em alguns momentos, do tipo, será que eu posso orar isso? Te dá um vácuo. E aí, será que eu posso crer nisso? Agora, a partir de um relacionamento pessoal, te vem a certeza, eu sei em quem tenho crido. Eu oro dessa forma porque eu sei que ele é um bom pai. Eu sei que ele ama. Não só me ama, mas ama a pessoa talvez pela qual eu estou orando. Ama a pessoa pela qual eu estou intercedendo. Romanos 8,32, lembrando que Romanos 8,32 é a continuação da passagem que nós estávamos falando no episódio passado, né? De o Espírito interceder por nós. Alguns versículos abaixo ele vai dizer assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Há ainda um contexto de o Espírito Santo interceder por nós e Deus agir em nosso favor, para todas as coisas cooperarem em nosso favor, em nosso bem, para nosso bem. E nesse contexto, alguns versículos depois, ele faz assim, bom,
aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por nós, como também ele não nos dará juntamente com ele, com o filho, e de graça, todas as coisas? Nós oramos no ambiente da graça. Eu oro sabendo que ele me deu do seu filho e me dará também todas as demais coisas. Porque ele é um bom pai. Não porque eu mereço. Não é porque eu cumpri uma série de preceitos e leis. Não é pela lei, mas é pela graça. Eu oro no ambiente da graça, sabendo em quem eu tenho crido. O que ele disse, o que ele me entregou, quais são as palavras que ele me entregou. Quem é ele? É a partir daí. Mateus 7, versículo 9, ele vai dizer assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Por que vocês acham? Olha só, eu vou continuar antes de fazer esse comentário. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, e aí sim é realmente bom, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Por que vocês acham que quando vocês pedirem para o Pai de vocês tal coisa, ele vai te dar o inverso daquilo? Por que você acha que quando você pedir para Deus, que é realmente bom, uma coisa X, ele vai te punir? Um Y. Do tipo, pai, precisaria disso, disso, disso. Pai, gostaria de orar por fulano, fulano está passando por isso, isso, isso. Você fala, não. Deus olha lá do céu e fala, não. Você me pediu isso, mas eu vou dar punição. Opa, você está aqui pedindo? Deixa eu abrir o livro aqui e ver se você obedeceu essa semana. Você chamou minha atenção em oração, né? Já que você chamou atenção, deixa eu ver o que você fez essa semana. Não orou essa semana, leu a Bíblia só 10 minutos. Opa, você xingou no trânsito. Quando a pessoa passou no verde e deixou você no vermelho. Fez você esperar mais 30 segundos. Opa, você pensou uma coisa errada aqui. Pediu. Mas eu tô checando aqui, você fez muita coisa errada aqui. Quer saber? Eu vou te punir. Em vez de te dar o que você pediu. E aí Jesus está dizendo, qual de vocês, se seu filho pedir pão, dá pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas. E o Pai dos céus, ele é realmente bom. Percebe que esse contexto de pedir que Jesus está trazendo aqui, vem de saber que Deus é Pai e um bom Pai. Novamente, nós oramos posicionados no fundamento de que ele é um bom pai. Ele é realmente bom. É um pai e me ama. E observa que também Jesus coloca aqui uma comparação, né? Cuidado para você não definir a bondade de Deus Pai com a bondade do seu pai terreno. Ele faz questão de falar aqui, olha, o pai de vocês, eles podem ser maus. E ainda assim, eles sabem dar boas dádivas. Mas o pai dos céus, ele é realmente bom. Do tipo, não defina a bondade de Deus pela bondade do seu pai terreno. Muitas vezes, às vezes você não teve um pai presente. Muitas vezes você não teve um pai que te deu boas coisas. Muitas vezes você não teve um pai que teve sabedoria para te instruir, para te conduzir, para te dar afeto, para dizer te amo, para te dar respaldo, a presença ativa, isso e aquilo. Aí você fala, bom, se meu pai terreno não soube me dar, então talvez o pai que está no céu seja igual ao meu pai terreno. Não defina a bondade de Deus pela bondade dos homens. Ela não se compara. Você pode pegar o cara mais... o ser humano mais bondoso naturalmente do mundo. Nunca se comparará à bondade de Deus. Não compare, não defina a bondade de Deus com a bondade do homem. A bondade de Deus é elevada demais. E ainda que você não tenha recebido das mãos do seu pai terreno, você tem um bom pai. Um bom pai que te ama. Tem todo favor para você.
toda graça para derramar sobre você. Ele fala, peça, você receberá. Eu sou glorificado quando a partir dessa vida de relacionamento flui frutos. Tiago 1,17 vai dizer assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Não há sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. E nele não há sombra de variação. Né? Às vezes também pode ter uma experiência terrena, natural, falando, às vezes meu pai era muito bom, mas tinha às vezes que ele variava, tinha uma variação de humor, uma variação, uma inconstância. Deus não é assim. A questão é que quando nós não temos a nossa mente renovada em que Deus é um bom pai, e nós acabamos tendo certas dificuldades e resistências em manter um relacionamento íntimo com ele. Porque se nós pensamos que ele pode mudar da noite para o dia, e num dia ele está me dando o amor, no outro dia ele pode tacar um raio na minha cabeça, eu posso me aproximar de um pai assim. Se a minha mente não está renovada em quem Deus de fato é, mas ela estiver sendo baseada em quem meu pai terreno é, e meu pai terreno talvez não foi um bom pai, e eu tentar espelhar isso em Deus, uma mentira, trazer uma mentira para o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com Deus não vai ser íntimo. Vai ter várias resistências, porque vai fluir a partir do medo, de uma insegurança. E é por isso que muitas vezes nós temos medo de orar, medo de pedir. Nós temos vergonha de pedir. Cara, isso é legal. Nós temos vergonha de pedir. Às vezes a gente fala assim, nossa, você teve coragem de pedir pra jaqueta chegar? Você não tem vergonha, não? Por que? Vergonha de pedir pro pai? A vergonha não flui de um solo do amor, mas de um solo de medo, né? De insegurança. Aí flui vergonha. Temor, no sentido negativo da palavra. É interessante que eu estava meditando nessa semana e Deus me trouxe várias passagens, não vou ler todas elas, nem daria tempo. Mas eu vou trazer mais algumas. Salmos 23:6, né? O salmista vai dizer que certamente bondade e misericórdia nos seguirão. Percebe que o salmista, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que a bondade de Deus e a misericórdia dele seguiriam ele todos os dias. A questão é, por que o salmista tinha tanta certeza disso? Porque no versículo 1, ele fala, o Senhor é meu pastor. É porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia em quem ele estava crendo. E porque ele sabia quem Deus era e era um bom pastor, era certo que bondade e misericórdia seguiriam ele. Quando eu sei que Deus é um bom pai, é certo que... Percebe? É certo. É certo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, porque eu sei quem ele é. É a mesma coisa da oração do Pai Nosso. E Jesus, quando ele começa a oração do Pai Nosso para os discípulos, ele faz questão de iniciar dizendo assim, Pai Nosso. Ou seja, tenha a percepção, o discernimento de que, antes de tudo, ele é Pai. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus faz questão de, primeiro de tudo, eles entendam que eles têm que reconhecer para quem eles estão orando. Para quem eu estou orando? Para um juiz que vai julgar a minha causa? Não, eu estou orando para um pai. E ele é meu pai. Não só meu, mas seu, dele, dela. Ele é nosso pai. E ele é nosso pai. Ele tem uma boa vontade. E a sua vontade pode ser feita aqui na terra. É um bom pai. Ele não pretende viver de uma boa vontade nos céus e que nós vivamos de perrengues na terra. Não, ele é um bom pai. Eu sei em quem tenho crido.
E eu sei que isso pode se manifestar aqui na Terra. É o desejo dele, é o coração dele trazer os céus aqui na Terra. E eu me posiciono em oração, não só para pedir, mas para manifestar o céu aqui na Terra. Porque eu sei que o coração dele deseja manifestar os céus aqui na Terra. Essa é a vontade dele, que a Terra seja como os céus. Eu posso me posicionar em oração por cura de alguém, porque eu sei que Deus quer curar aquela pessoa. E Ele quer curar aquela pessoa muito mais que eu quero até. Às vezes tem um familiar seu que precisa de uma cura. Você quer que ela seja curada? Com certeza. Quero que você entenda um negócio. Deus quer curar ela mais que você. Deus quer que você seja próspero mais que você. Deus quer que você tenha um casamento mais do que você. Bom casamento. Às vezes você fala assim, eu tô satisfeito com esse casamento. Deus quer muito mais, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar e até pedir em oração. E ele faz, segundo o seu poder que em nós opera. É nós nos posicionarmos em oração. Nos posicionarmos, deixarmos o Espírito Santo se mover. Porque ele é poderoso e ele faz, segundo o seu poder que em nós opera. Eu me posiciono em oração. Eu discerno quem ele é. Eu sei em quem tenho crido. Eu olho para alguém que está doente e eu me posiciono. Eu sei, Pai, tu és um bom Pai. Eu sei qual é a sua vontade. Eu sei que você é cura. Você é a própria cura. Você é Jeová Rafá. Deus vai dizer isso para o povo de Israel. Você é a própria cura. Você é vida e vida em abundância. Eu sei quem é você. Eu sei em quem tenho crido. Eu posso me posicionar em oração por aquela pessoa que está doente. Porque eu sei que não só você deseja aquilo, mas aquilo pode ser real na vida daquela pessoa. Você deseja aquilo para aquela pessoa. Você ama aquela pessoa. E eu posso amar, derramar o seu amor por ela. Bill Johnson ele vai dizer assim, que a nossa fé, ela só pode ir até onde vai a nossa consciência da bondade de Deus. Eu gosto demais dessa frase. Acho que eu já até trouxe ela em outras situações. A nossa fé ela só pode ir até onde vai a nossa consciência da bondade de Deus. Porque se eu não creio que Deus é bom o suficiente para me dar tal coisa, como eu posso me posicionar? Como eu posso orar em fé? Como eu posso agir em fé? Como eu posso andar em fé? Se eu não sei que Ele é bom até aquele ponto. E é interessante que eu estava meditando nisso e Gênesis capítulo 3, né, na passagem que a serpente ela vai conversar com Eva. É legal que a primeira coisa que a serpente fala para Eva é um questionamento. Observa só, Gênesis capítulo 3, versículo 1, vamos ler do 1 ao 5. Ele vai dizer assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente estava sugerindo a Eva? Deus está retendo algo bom seu. A Eva fala assim, não, Deus falou que eu não posso comer daquela árvore. Porque se eu comer, eu morrerei. Morrendo, morrerei. Nós podemos falar disso em outros episódios. A serpente disse, certamente não. Na verdade, ele está retendo uma coisa boa que tem, mas você não. Que ele tem, mas ele não quer te dar. E é interessante que as mentiras que o diabo nos conta, grande parte delas vai nesse sentido. Deus está retendo alguma coisa de você. Continua, desde lá de Gênesis. Deus está retendo alguma coisa de você. Não. É uma mentira. Deus não retém nada de nós. Não, Mateus, eu acho que ele está retendo a minha cura. Eu acho que ele está retendo a minha prosperidade. Eu acho que ele está retendo isso e aquilo para me mostrar, para me ensinar. Não. Deus não está retendo nada de bom de você. Ele não retém nada de bom de você. Pelo contrário, ele está inclinado para você com favor. E ele quer derramar sobre você tudo o que ele tem.
Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele não reteve nenhuma. Ele não reteve nenhuma bênção. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas observa que coloca em xeque aqui o que a ideia que tenta se infiltrar é: será que Deus é tão bom assim mesmo? Será que ele não retém nada de bom seu? Porque se essa mentira se infiltra, ela tenta tirar sua posição de oração de um lugar onde Deus é bom e Deus está inclinado com favor, com amor. Chega um momento que você questiona: acho que eu não vou pedir sobre jaquetas, não. Acho que eu não vou pedir para Deus. Tem algo bem interessante. Quando eu tô andando de carro na rua, isso várias e várias vezes, né? Eu costumo falar assim: ó, eu vou orar para Deus e Deus vai arrumar uma vaga para mim pra eu estacionar. Né? E a Larissa, ela costuma, quando eu deixo de falar isso, ela fala assim: ora aí para Deus que Deus vai trazer uma vaga para você. E aí eu oro, eu dou uma volta no quarteirão e surge uma vaga. Você fala: Mateus, ridículo isso. Você não tem vergonha? Não. Por quê? Por quê? Por que eu não poderia? Não é sobre a vaga. Nossa, Mateus, que ridículo você está usando uma oração que é uma coisa tão poderosa para pedir uma vaga de estacionamento. Porque não é sobre a vaga. É sobre o meu coração saber que eu tenho um bom pai. Eu posso falar: pai, eu queria tanto parar o carro aqui perto, porque não tem lugar, já dei 3 voltas, fui para lá, para cá. Queria um lugar nesse quarteirão. É sobre o seu coração. Entende? É sobre o seu coração estar totalmente fundamentado no amor dele. Em que ele é um bom pai, então eu consigo me virar em oração e pedir até o que minha imaginação vem. Eu consigo pedir, porque eu estou fundamentado no amor. Não estou fundamentado no medo, punição. Eu não estou fundamentado em um desconhecimento de quem ele é. Mas eu sei em quem tenho crido. E por isso eu me posiciono em oração. João 5,20, já chegando ao fim, Jesus dizendo assim: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. De novo, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Deus não esconde. Deus não quer reter. Ele te ama e lhe mostra tudo o que faz. Ele quer que você se mova com ele. Então, em relacionamento, eu começo a ter um compartilhamento de corações. Eu começo a entender o que ele pensa. Eu começo a ver o que o coração dele deseja. Ele está me mostrando tudo o que ele faz. Por quê? Ele está me mostrando tudo o que ele deseja. Ele me mostra o que ele está enxergando a respeito daquilo. Por quê? Porque ele me ama. E ele quer que eu ande em parceria com ele em uma vida de oração. Não só para mim, mas uma vida de oração para o outro. Ele quer que eu, a partir de uma vida de relacionamento e de uma mente renovada em quem ele é, e saber em quem ele é, eu consigo me mover nos ambientes, me mover nas situações e manifestar quem o Pai é. Revelar quem o Pai é, que foi o principal ponto para o qual Jesus veio, revelar o Pai. Nós oramos no ambiente da graça, posicionados, fundamentados no fato de que Deus é bom e um bom Pai. Nós oramos posicionados como o Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. É dessa posição que nós oramos. Nós não oramos numa posição de servos ou de escravos, de órfãos, mas nós oramos numa posição de filhos. Nós oramos posicionados em lugares celestiais com Cristo Jesus. É uma posição na graça. Eu não fiz nada para chegar naquele lugar. Ele me levou àquele lugar, me assentar com Cristo em lugares celestiais. E é desse lugar que eu oro. É desse lugar que eu declaro, eu confesso, eu digo a mesma coisa que ele está dizendo. Eu digo a mesma coisa que ele está dizendo porque eu tive comunhão com ele, eu estou em relacionamento com ele. Eu sei em quem tenho crido, porque eu tenho um relacionamento pessoal com ele. É o que Paulo disse lá para Timóteo. Oramos sobrenaturalmente
quando pensamos sobrenaturalmente. E nós pensamos sobrenaturalmente quando a nossa mente está renovada. E renovada no fundamento, no principal fundamento, de que Deus é um bom Pai e nos ama com amor eterno. Percebe que, novamente, nós renovamos a nossa mente de um lugar de relacionamento. Nós não nos esforçamos para renovar nossa mente sozinhos por aí. Mas foi junto dele. Pai, quem o Senhor é? Se revele a mim, eu quero provar e ver que o Senhor é bom. E provando e vendo que o Senhor é bom, conhecendo quem o Senhor é, eu penso diferente. Eu me posiciono diferente. Eu oro diferente. Eu oro sobrenaturalmente. Para a gente fechar, gostaria de ler uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon vai dizer assim: a oração não é uma tentativa de torcer o braço de Deus, mas um reconhecimento da sua bondade em dar aquilo que ele já planejou conceder. Quando nós oramos, nós não estamos orando numa posição de torcer o braço de Deus, de convencer Deus. Não. Mas reconhecendo de que ele é um bom Pai e planejou dar tudo isso para nós. Eu oro posicionado num firme fundamento, no principal fundamento de que ele é um bom Pai. Isso é um pensamento sobrenatural, que gera orações sobrenaturais. Orações que não se envergonham. Que ainda que se esforcem bastante para orar muito além, nunca vai conseguir orar além do que Deus é capaz. Ele é infinitamente capaz. Sei que você baixar a sua cabeça, Pai. Nós te agradecemos que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Pai, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós queremos provar mais disso. Queremos provar e ver mais e mais. Pai, marca as nossas vidas, marca os nossos dias, Pai, marca essa nossa semana. Nós declaramos isso, Pai. Marca essa nossa semana, Pai. Que nós tenhamos experiências novas, vivas, frescas com a sua bondade. Com a sua bondade, Pai. Queremos provar e ver mais e mais que o Senhor é bom. Queremos experienciar mais da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do seu amor, Pai. Porque é desse lugar que nós oramos. Posicionados. Oramos posicionados no principal fundamento que o Senhor é bom. É um bom Pai e nos ama. Com amor eterno. Com amor eterno, com amor constante. Pai, no Senhor não há sombra de variações. O Senhor não retém nada de bom para nós. O Senhor nos ama. O Senhor é bom. Muito melhor do que nós imaginamos. Muito melhor do que nós imaginamos. Pai, o Senhor é bom. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós vamos desfrutar dessa vida de oração. Dessa vida posicionada em lugares celestiais com Cristo Jesus. Uma oração posicionada num ambiente da graça. Assentado em um lugar dado pela graça. Que nós não tenhamos vergonha de orar, Pai. Orações diferentes. Orações diferentes. Não tenhamos vergonha, Pai. Porque não é sobre o que nós vamos orar, mas sobre o nosso coração entender que o Senhor é um bom Pai e nós estamos indo para o Senhor como um filho vai para o Pai. Nos dê, Pai, esse discernimento no Espírito. Espírito Santo, ensine isso para nós. No nome de Jesus. Amém, amém. Eu declaro você nessa semana tendo experiências novas com Deus em oração. Experiências que Ele é um bom Pai. Você provando isso, provando e vendo que Ele é um bom Pai. Provando desse amor dele sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No nome de Jesus eu declaro isso. Amém, amém. Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.